Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live Hair Color de hoje. Quem chegou aí, dá um oizinho pra gente saber se tá tudo ok, imagem e som. E a gente já entra pedindo pra compartilhar, né? Então compartilha a live, convida mais pessoas pra assistir aqui com a gente. O tema de hoje é um tema Halloween, mas que serve também para o Dia das Crianças. Na verdade é um monstrinho tão fofo que eu nem sei se é Halloween, tanto pro Dia das Crianças. Vai encerrar. Voltamos. Então, quem for entrando aí, dá um oizinho. O tema é bem legal, é um bichinho bem legal, tá? Vou entrar aqui também pra me acompanhar os comentários. Vamos ver quem vai dar oi pra gente. Corações começaram a subir. Arcolo demora um pouquinho pra notificar, né? O Face demora a notificar que a gente tá ao vivo. Quem chegou aí pra dar um oi pra gente? Ninguém ainda, Grazi, deu oizinho? Ninguém deu oi aqui pra mim, não. Atualize seus comentários. Eu acho que o seu não tá chegando. Joga pro lado e põe de novo. Olá, Bel. Ah, Vanderleia deu boa tarde. Ixi, um monte de gente que eu não vi. É, seus comentários não estavam O atualizados. Sábio deu boa tarde, a Sandra, a Valéria. Olá, pessoal. Gente, compartilha a live, convida mais pessoas para assistir com a gente. Já fala se tá tudo ok a imagem e o som pra gente poder iniciar. E eu já trouxe o meu bolo ganacheado, tá? Eu só vou dar uma explicadinha sobre a estrutura que eu fiz, mas quando eu cortar esse bolo vocês vão entender melhor também, tá? Então aqui, ó, eu tenho um bolo de 15 centímetros de diâmetro, só que ele tá com mais ou menos uns 18 de altura. Eu não digo que ele chega a ficar com 20, porque eu tinha dois bolos de 10, seria 20 de altura. Mas como eu dei uma esculpida aqui na ponta, eu tirei um pedacinho na altura. Então acho que ele deve ter uns 18 de altura, tá? Então aqui eu coloquei um bolo de 15 por 10 em cima do outro. Só que eu não consigo colocar um em cima do outro sem fazer uma estrutura dentro, porque senão vai pesar esse meu bolo e vai ceder o de baixo. Então eu coloquei um bolo antes de ganachear, coloquei um bolo na minha bandeja, coloquei os caninhos de sustentação no bolo de baixo para suportar o bolo de cima. E o bolo de cima eu montei numa bandejinha, pode ser numa bandeja de papelão, pode ser numa bandeja de isopor, e vocês colocam no bolo de cima. E então eu coloco aqui e ganacheio os dois de uma vez, tá? Dei uma esculpidinha aqui na ponta para fazer o formato da cabeça do meu monstrinho e ganacheei. O ganache que vocês sabem que eu sempre trabalho é chocolate meio amargo, 300 gramas de chocolate para 70 de creme de leite, derreter banho-maria, micro-ondas. E depois do derretimento é só agregar o creme de leite, pode dar uma mornada nesse creme de leite para não dar choque térmico na hora que misturar. E aplico em todo o meu bolo, tá? Quando eu partir, vocês vão entender a estrutura, porque eu vou partir, ele vai partir só até a parte do meio, né, que é onde tá a bandeja. Depois que é servido toda essa cabecinha aqui, que vai ser servida a parte de baixo. E aí vocês vão entender quando eu cortar. E o tema de hoje vai ser um monstrinho bem fofo. É Halloween, ao mesmo tempo Dia das Crianças, vocês vão conseguir utilizar em outras decorações também de tema. Tudo ok aí? A Fátima, Maria de Fátima e a Eliane disseram que tá tudo ok. A Sandra disse que você é muito simpática. Obrigada! A Tânia Maria dá boa tarde. Boa tarde, Tânia. A Eliana também tá dando oi de Itaquaquecetuba, São Paulo. Olá, Eliana. Deixa eu só colocar aqui no meu Facebook também, compartilhar aqui no meu Face, pra gente iniciar, tá? Então, ficou alguma dúvida sobre a estrutura, gente? Já faz a pergunta que vocês tiverem sobre dúvidas, que a gente já responde aqui sobre a estrutura antes da gente começar a decoração. Então, são dois bolos de 15 por 10, um em cima do outro. Dois bolos de 15 por 10, um em cima do outro, e com uma estrutura numa bandeja, né, dividindo entre um e outro, com um caninho de sustentação, que vocês encontram ele vem 4 caninhos na mesma embalagem. Cada caninho desse tem 10 centímetros de altura. É bem facinho de encontrar esses caninhos de sustentação. Nenhuma dúvida aí, Grazi? Por enquanto, não.
Ó, então, eu vou começar passando soft brilho no meu bolo. Soft brilho da Arcolo vem nesta embalagem de 200 gramas ou de 100 gramas. Soft brilho é aquele que a gente usa para papel de arroz, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma quantidade. E vou espalhar com a mão, porque eu gosto de sentir a quantidade que eu tô colocando, tá? Eu não gosto de colocar excesso, é uma pequena quantidade apenas para nossa pasta grudar. Tá vendo esse formato também? Vocês conseguem utilizar esse formato pro bolo do Minions. Então dá pra vocês aproveitar aqui o formato pra fazer outras decorações também, né? Verdade. Se eu fosse cobrir um bolo que as quinas fossem reta aqui em cima, com um bolo de 20 de altura, quase 20, que é o que eu tenho aqui, eu aconselharia vocês cobrir lateral e tampa separado. Por ele ser tão alto, às vezes você vai começar a puxar e corre o risco de rasgar as quinas. Como esse meu bolo já tem a quina arredondada, vai me facilitar, então eu consigo cobrir ele de uma vez, tá? Mas se vocês fossem fazer um bolo tão alto assim, sendo quinado, aí eu aconselho que vocês cubram separado, lateral e topo, pra não acontecer de rasgar as quinas. Ó, passei o soft brilho em todo o meu bolo. Vou deixar ele aqui no cantinho, deixa eu passar uma água na minha mão. Terezinha Ketts deu boa tarde, Vanessa Xavier também. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todo mundo que estiver chegando aí. Boa tarde para Lourdes Silva, que acabou de chegar também. Ó, então depois que eu passo o soft brilho em todo o meu bolo, aí a gente vai fazer a cobertura. Hoje eu vou utilizar a pasta violeta lilás para fazer a cobertura desse bolo, mas aí se vocês forem fazendo um temático mais infantil, aí vocês podem fazer mais coloridinho, faz azul, faz verde, verde limão, fica bonito também. Aqui, como eu quero puxar ele um pouquinho pro lado do Halloween, eu vou fazer com violeta lilás, mas aí a cor é indiferente, tá? Aqui, ó, pra esse bolo, sempre quando a gente vai fazer um bolo de 15 por 10 de altura, eu falo pra vocês, coloca uma pasta inteira de 500 e um pedacinho de outra, pra gente ter mais ou menos 650 gramas de pasta. Só que aqui o meu bolo é muito mais alto, né? Então eu vou colocar mais ou menos umas 80 gramas de pasta, mesmo eu sabendo que eu vou ter sobra. Eu tenho que trabalhar com tranquilidade para não precisar ficar puxando essa pasta. Então, eu vou colocar um pouquinho a mais na hora de começar a cobertura do meu bolo. 800 gramas você vai colocar mais ou menos? Isso, mais ou menos umas 800 gramas. Ó, então aqui eu já tenho uma que eu já tinha utilizado. Vou pegar um pedaço dela. E vou abrir essa daqui também, tá? A Lourdes Silva deu boa tarde e a Mercília é do Santíssimo Rio de Janeiro, pergunta qual é a receita. Hoje a gente não fez a receita do bolo aqui na live, tá? A gente tá fazendo apenas a decoração. Eu já trouxe o bolo ganacheado, mas o que eu uso sempre pra fazer as receitas do meu bolo é a massa de cupcake da Arcolor, tá? Massa de cupcake da Arcolor é uma massa maravilhosa, ela tem uma estrutura perfeita pra gente fazer bolo esculpido, pra gente fazer bolo de pasta americana. Então eu sempre utilizo ela, toda a instrução vai estar no verso da embalagem, então não precisa se preocupar em anotar. E aqui eu dei uma leve explicada como eu fiz a estrutura desse bolo, mas a live vai ficar salva e depois você consegue assistir o comecinho dela, tá? E no final, quando eu cortar, vocês também vão entender a estrutura. Agora, pra cobrir o bolo, a gente vai utilizar a pasta da Arcolor de 500 gramas, que é essa violeta lilás. Ela já vem pronta para uso, a gente só tira da embalagem, ativa a goma dela e então a gente já consegue trabalhar com ela. Caso vocês queiram, pode também comprar a branca, que é de 800 gramas, e fazer a pigmentação dela com os liquigéis da Arcolor, que vocês também encontram violeta lilás e outras cores também. São 42 cores de liquigel, tá? Então aqui eu vou tirar a minha pasta da embalagem.
Vou ativar a goma delas. Uma cor maravilhosa essa, gente. Olha como ela vem, gente. Como se ela tivesse numa estrutura quebradiça, tá vendo? A gente precisa ativar a goma dela pra gente ter uma massa bem elástica, tá? Eu gosto sempre de dar uma dividida assim, pra mim ativar a goma primeiro. E aí, então, eu misturo, tá? Pra não ficar forçando com muita pasta, porque senão ela fica mais pesadinha pra sovar. Então, eu ativo um pouquinho da goma de uma, um pouquinho da goma da outra e depois eu faço a mistura. Então, vou sovar todas as pastas que eu tenho. Carla Viegas deu boa noite, ela deve estar bem longe do Brasil, pelo boa noite. Boa noite, Carla. Meninas, vocês já compartilharam a live? Conversa aí com a Grazi, quem assiste quase todas as lives da Arcolor. A gente sabe mais ou menos quem é, né? Mas às vezes tem pessoas que não falam muito, né? Então às vezes pode ser alguém que tá sempre na live e a gente não decorou. Fala aí pra Grazi lendo. Ó. A Maria de Fátima vê sempre. A MF Sávio está sempre. Vânia Ribeiro deu feliz e boa tarde. Boa também. Tarde. A Vanderleia também. A Bel Gomes. A Bel é figurinha carimbada já. Olha, tem bastante gente que por nome assim eu não me lembro, que eu tô até olhando a foto aqui, e pela foto eu consegui lembrar. Ó, agora eu já tô misturando elas pra ativar a goma. E vocês já compartilharam a live. Ó, eu vou tirar meu bolo daqui, porque pra mim abrir eu preciso de espaço, tá? Essa estrutura que você coloca no meio é de MDF, é papelão, do que pode ser plástico, papelão, pode ser isopor, bandejinhas comum. Bandeja comum mesmo, né? Uhum. Se quiser MDF também pode, mais segura ainda. Se for bolos mais altos, mais do que 2 andares, aí você pode fazer com MDF que você vai ter mais segurança. A Carla Vielas diz que está na Suíça, está trabalhando e vai compartilhar para assistir depois. Ah, que legal, Carla. Bom trabalho. Olha só. Então a pasta já vai ficando mais maleável. Agora a gente vai deixar toda essa parte bagunçada para baixo. Essa parte mais lisa a gente deixa para cima e a gente vai abrir. Andréia Pereira diz que sempre assiste. Obrigada, Andréia. A Neide deu boa tarde. Olá, Neide. Ó, e aqui eu já começo a abrir de um lado para o outro. E vou começar agora a puxar o excesso da minha pasta, ó, do meio para as pontas. Sempre a gente vai tirando o excesso do meio, que é para não deixar o meio grosso e as pontas finas demais. Então a gente vai sempre carregando. Voltamos. Gente, tá dando uma travadinha aqui na internet. Eu não sei o motivo. Vocês vão precisar ter um pouquinho de paciência com a internet hoje. Tá dando uma travadinha, mas já voltamos. Enquanto isso, eu continuei aqui abrindo, ó. A Márcia Meira diz que parece um panetone seu bolo. Você que deixou assim. Verdade. Eu esculpi a pontinha dele, tá? Só com uma faquinha mesmo de serrinha de mesa. Eu fui esculpindo toda antes de ganachear, pra ela fazer aquele efeito na ponta, porque a gente vai fazer um monstrinho, então é a cabecinha dele, tá? A Maria de Fátima diz, Tati, seu trabalho é lindo, não tem como te deixar. Obrigada. Ó, abri. Agora eu vou pegar o meu alisador só pra me tirar as marquinhas, ó, do meu rolinho. Tem umas marquinhas aqui, por conta que a pasta é maior, dessa vez que a gente abriu, aí faz umas marquinhas do rolinho, então já vou tirar, ó. Tirei todas. Já vou trazer o meu bolo.
Vou colocar a pasta em cima. E já vou me preocupar em grudar essa parte de cima e as quinas. Aqui vai fazer muitas preguinhas, gente, não tem jeito. O seu bolo é muito alto e estreito, não tem como não fazer tantas pregas. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Eu vou focar primeiro na parte que é a frente, pra me deixar aqui mais certinho, mais retinho. E a parte de trás eu vou deixar por último, porque às vezes fica algumas marquinhas da preguinha. Então, eu vou deixar pra trás. Então, primeiro eu vou organizar aqui essa parte da frente. Eu sei que essa é a minha frente, porque eu deixei um espaço maior de bandeja na frente, que é pra mim poder encaixar os pezinhos dele, tá? Então, já vou começar por ela. Ó, sempre dando carinho. E a maneira de tirar a preguinha é o mesmo jeito, ó. A gente abre, diminuiu a preguinha, a gente começa virando pra fora, ó. Mas tá vendo como as preguinhas são bem maiores e bem mais marcadas? Isso porque o nosso bolo é mais alto e estreito. É normal isso acontecer. A Tânia disse que a cor é linda, é a preferida dela. Ah, eu gosto também dessa cor, Tânia. Ó, então a gente começa, tem que ter paciência. Essas preguinhas são maiores, mais marcadas. Ó, tá vendo que às vezes vai marcar mesmo aqui? Por conta da altura, isso é normal acontecer. Mas esse bolo, eu não ia conseguir cobrir lateral e tampa separado, porque senão ia ficar uma marcação bem no meio do meu boneco, bem aqui na testa. Se fosse o Minions, daria, né? Porque o Minions a gente coloca um óculos. Aqui, como é um boneco reto, não tenho como fazer isso, cobrir lateral e tampa. Quando é bolo com quina, a gente deixa a marquinha pra quina, né? Aqui a gente não tem quina. Então, tem que ir devagarzinho mesmo e tirando essas preguinhas com mais paciência. Nossa, dá pra fazer um polvo. E por isso que eu foquei primeiro na parte da frente, pra mim já acertar. Olha o tamanho dessas pregas, gente. Ó, abre, volta de um lado para o outro, diminuiu a preguinha, você encosta. Tô mostrando bem detalhado pra vocês verem que é possível tirar todas, tá? Mesmo sendo chatinho. Ó, a última. Vou voltar ela bem pra trás, ó, pra um lado e para o outro. E começo a acomodar. A Márcia ainda disse que o sonho dela é fazer um bolo de pasta americano. O meu também, Márcia. Você já fez, Grazi? Ah, mas não dá pra contar assim. Ainda dá. É só arriscar, viu? É Márcia, né? Márcia Meira. Só arriscar, treinar. A Grazi tá falando que não fez porque o dela, na verdade, ela nem errou na pasta, gente. Ela errou no ganache. Então, o próximo dela vai ficar perfeito, porque ela vai acertar esse ganache aí e vai ficar ótimo. É. Olha, tirei a última preguinha. E aí eu vou vir agora com o meu alisador, ó, e já vou começar a jogar pra baixo. Sem colocar força pra dentro do bolo, só pro tabuleiro, pra gente já acertar esse corte aqui embaixo, ó. Mas tá vendo que é possível tirar todas as preguinhas? Já posso ir recolhendo o excesso. Só de apertar assim, ela já praticamente sai, né? É, você tem que forçar aqui, ó, na bandeja, pra você conseguir tirar esse excesso. Quando a gente faz assim, olha como o corte fica mais perfeito. Eu vou mostrar um pedaço sem a gente tirar. Olha só. Se eu não aliso... Quero só mostrar pra vocês. E o pedaço que eu alisei. Que eu afinei e já cortei, ó. Aqui a gente corta, puxa esse excessozinho. Olha a diferença desse acabamento fino pra esse aqui grosseiro, ó. Não fica? Gigantesca. Então, a gente precisa jogar pra baixo, ó. Afinar esse corte pra depois a gente recolher o excesso da pasta. Ele vai tirando com isso as últimas preguinhas de baixo também. Isso, ó. Tá vendo essas últimas
que sobram, a gente consegue recolher com o alisador, ó. Também não se preocupa se marcar alguma preguinha ou outra, conforme vocês forem tirando ela, porque a gente tem uma decoração em volta que é umas bolinhas, e aí a gente consegue dar uma escondidinha com essa decoração, tá? Ó, forcei bem, recolhi todo esse excesso. Agora eu vou vir, ó, e vou olhar esse excesso de pasta, se eu sujei ele. De bolo, soft brilho, chocolate, qualquer pedacinho sujo, a gente tira. Porque senão vai contaminar o restante da minha pasta e pode vir a mofar. Então eu guardo só essa parte limpa, a suja a gente tira. E a limpa eu posso guardar bem fechadinha dentro dos saquinhos, colocar dentro de potes herméticos, dentro do armário, que é a sujeira que eu falo. Tá vendo essas pontinhas sujas de chocolate? Tenho que tirar toda, ó. Dentro do armário, ela vai durar até a validade dela, que é de 1 ano, se ela ficar bem fechadinha, tá? Ó, tirei as sujeirinhas e vou guardar essa sobra dentro de um saquinho. Voltamos. Ó, tô terminando de alisar. A internet aqui mostrou que tava reconectando e eu fiquei só passando aqui o alisador, ó. Em todo o meu bolo. Aí eu vou recolher agora essa sobrinha de pasta. Bem rentezinho. Essa sobrinha a gente descarta, né? Porque ela tá bem em contato com o bolo mesmo. Vocês viram o tanto de preguinha que faz quando o bolo é alto? Por isso, quando vocês estão começando e vão treinar a cobrir, eu aconselho que vocês comprem isopores de 10 centímetros para treinar. Porque se vocês comprar isopor muito alto, você já vai começar apanhando dele e é capaz de você desistir antes de começar. A Maria de Fátima pergunta: quando eu coloco o ganache no bolo, eu espero secar para colocar a pasta ou já posso cobrir? Tem que deixar secar, ele tem que virar uma casquinha dura de chocolate. Se o seu ganache não estiver no ponto certo, ele não vai virar essa casquinha. Foi o que aconteceu com a Grazi, né, Grazi? Não vira casquinha, mas nem... O ganache dela ela não acertou o ponto e o ganache dela ficou o tempo todo mole. Então não adianta em nada, porque ali você tá colocando como se fosse um creme no seu bolo. Quando você coloca a pasta, ela não tá reta para receber, o bolo não tá reto para receber a pasta. O excesso daquele creme pode fazer barriga no seu bolo. Então o bolo tem que ter uma casquinha. A hora que você pôr a mão, ele tem que estar duro e nem sujar os seus dedos. Aí sim você pode cobrir com a pasta. O que a Grazi errou, eu acho, foi tempo de espera. Ela não esperou o ganache secar porque ela usou um ganache fracionado. Um chocolate fracionado. E o chocolate fracionado, normalmente quando a gente derrete, ele solta gordura. E o ganache fracionado, a gente precisa esperar ele descansar para essa gordura voltar para dentro do chocolate. Se a gordura está separada do chocolate, ele não endurece. Então, o tempo de descanso na ganache fracionada é muito importante, porque é onde vai voltar a gordura para dentro do chocolate e ela vai endurecer. Então, foi esse tempo que a Grazi não deu antes de aplicar no bolo dela. Então, sempre, se for ganache fracionado, tem que ter tempo de descanso. Se for ganache com chocolate nobre, aí não precisa. Você pode derreter e já aplicar. E aí você vai aplicando camadas. Aplica uma camada, espera secar, aplica outra, espera secar, até você ver que o seu bolo tá retinho, perfeitinho, durinho, uma casca bem firme para receber a pasta. Não pode pegar um bolo gelado e colocar a pasta americana em cima. Vamos supor que você tá ganacheando e você tá com pressa, então você tá acelerando o processo na geladeira. Passou uma camada, levou pra geladeira. Passou outra camada, leva pra geladeira. Pode ser feito isso. Mas quando você terminar de aplicar a última camada, você espera um pouquinho, porque o seu bolo tá gelado. E se você colocar a pasta americana em cima do bolo gelado, ela vai começar a transpirar, porque ela vai receber a umidade do seu bolo e vai começar a suar. Então você precisa esperar o bolo estar em temperatura ambiente. Aí você vai passar o soft brilho, né, que é o que vai ajudar a pasta a grudar na ganache, e aplicar a pasta, certo? Certíssimo. Ó, então agora eu vou só limpar aqui um pouquinho a minha bandejinha, que tá meio roxa.
passar aqui um paninho, ó, pra tirar sujeirinha da minha bandeja. É bem importante, né, que a gente deixe com a bandeja bem limpinha. Olha só, Márcia, um sonho de um bolo bem ganachado com pasta americana, ó. E agora... Tá perguntando, a Maria deu assim, quanto tempo de descanso para ser aplicado o ganache? Vai depender muito da região que você tá trabalhando, da temperatura que vai estar no dia, porque ele vai começando a endurecer. E aí o que acontece? Você precisa ir dando mexidinhas nele, porque ele começa a grudar na lateral do bowl e o bowl começa a secar e o meio não. Então você tem que ir misturando. Não vai ficar o tempo todo lá mexendo, mas deu uns 10 minutinhos, dá uma mexidinha. Passou 5 minutinhos, dá uma mexidinha pra você não deixar as bordas endurecer e o meio ficar mole. Quando você sentir que ele tá bem pastosinho, aí você já pode trabalhar com ele, tá? Já o ganache de chocolate nobre, com ele molinho mesmo, você já consegue trabalhar. Embora tem pessoas que não gostam de trabalhar com ele muito líquido, prefere esperar também ficar pastoso, também pode. Ó, aí aqui o que eu vou fazer, ó? Eu vou definir aonde vai ser a boquinha. Quer vir pra esse lado, Grazi? Você. Que aí eu consigo cortar assim, ó. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez com a vela, lembra? Que eu marquei uma boquinha pra poder cortar. Então eu vou vir aqui, ó. Vou definir aonde eu quero que seja a minha boca. Posso marcar mais devagarzinho, antes de eu ter certeza se é isso. Ó, tá vendo que eu marquei torto de ladinho? Então, venho aqui e conserto, ó. Tá atrapalhando aqui não, né? Não. Ó, tô só marcando pra definir o espaço que eu quero a minha boca. A Carla Viegas diz, quando a minha pasta estiver muito ressequida, se eu trabalhar ela volta aquela elasticidade? Não, você tem que tomar cuidado pra não ressecar. Se ela tiver ressecada só de ficar parada, que isso acontece, ela vai voltar. Agora, se ela tiver ressecada porque ela recebeu ar, ela não volta mais, ela endureceu, você perde essa pasta. No máximo, você consegue voltar ela um pouquinho pra você modelar, então você consegue pôr um pouquinho de gordura vegetal pra fazer algumas modelagens. Agora, pra cobrir bolo, você não vai conseguir mais. Ó, eu cortei e retirei, tá? Essa daqui eu vou descartar porque ela tá toda melada, ó. Então, por isso que eu sempre falo pra vocês, toma muito cuidado na conservação da pasta, coloca em mais do que um saquinho, coloca dentro de potes herméticos, pra você não deixar essa pasta ressecar, porque voltar ela depois é muito difícil. Tô dando carinho na lateral da boca pra tirar o corte, né, da estequinha. E agora eu vou vir com uma pasta preta e vou preencher esse buraquinho. Ó, ativa a goma da minha pasta. Aqui eu retiro o excesso de pasta pra colocar outra, porque se eu vir só com a preta aqui, ele não fica com o formato da boca pra dentro, assim, bonitinho. Ele vai ficar só uma pasta preta colada por cima, não é a mesma coisa. Ó, fiz uma cobrinha, pressiono. Tenta deixar essa cobrinha fina, bem pressionada, porque a gente ainda vai colocar os dentes dentro, senão vai ficar saltadinho pra fora os dentes. Então, deixa bem fininho, ó. E aqui eu vou dar mais ou menos o formato que eu tenho lá e na boca eu já acerto depois o restante, ó. Vou encaixar aqui. Deixa eu tirar aqui um pedacinho do excesso que não coube. Não precisa estar certinho, que a gente arruma depois que a gente encaixar aqui, ó. Só próximo do tamanho já tá bom, ó. E aqui a gente vai encaixando pra dentro do espaço, ó. Dá uma diferença mesmo, né? Tá vendo que fica pra dentro? Ele não fica saltado pra fora. Ó, tô só acomodando essa pasta dentro. Dando carinho. E essa parte onde eu vou encaixar os dentes, eu posso até jogar um pouquinho mais pra dentro, ó.
tanto em cima como embaixo. E agora, com a pasta branca, a gente vai fazer os dentes. Deixa eu passar uma água na minha mão. Mexer com preto e depois mexer com branco, se não passar uma água na mão, vira... Vira cinza. Não, vai virar um lilás. Que era roxo. Ah, não, era preto, né? Mas você falou cinza. É cinza mesmo. Pensei que tava mexendo com... Com branco. Com roxo, né? Isso, aí ia virar lilás. Ó. Ativar a goma. E aqui eu vou fazer, ó, bolinha e tic-tac. Bolinha e tic-tac. E vou pressionar, ó. Pressiono. Agora eu vou fazer bolinha e tic-tac menores, 2 também. Pressiono. E vou dividir no meio pra mim já ter 2 dentinhos, ó. A gente vai usar 4 dentes em cima e 4 embaixo. Venho aqui, divido no meio. E vou acertar, ó. Vou deixar aqui mais retinho. E agora eu vou encaixar aqui na boca, ó. Pra encaixar na boca, eu vou utilizar o CMC Dark Color, que vem assim, um pó. Misturado com água, ele vai virar o gel que a gente usa pra colar os detalhes. Uma colherzinha de café do pó, 50 ml de água. Misturo, deixo hidratando e vai virar esse gelzinho aqui, ó. Vou passar aqui nessa partinha de cima. E vem encaixando os dentinhos, ó. Vou diminuir, senão ele vai ficar muito pra baixo e eu não vou conseguir encaixar o de baixo. Ah, assim já ficou lindo. A parte reta é pra cima e a parte mais arredondadinha é pra baixo. Ó. E aí eu venho aqui, dou uma pressionadinha, arrumo e vou encaixar esses de baixo. Os de baixo são os tic-tac menor que eu fiz, ó. E eu também só jogo um pouquinho pra dentro. E também vou diminuir um pouco no tamanho. Eita. E vou colar aqui, ó. Os 2 do meio primeiro, depois os 2 da pontinha. Então, os de baixo é um pouquinho menor do que os de cima. E aqui eu venho e acerto. Só tô organizando eles, ó. Certo? Acho que agora você já pode voltar pro outro lado, Grazi. Que a parte da boca era o mais marcadinho. Gente, alguma dúvida até aqui? Nenhuma pergunta? A Bel disse que caiu um lenço aí. Lenço? Caiu um lenço. Acho que é algum barulho que fez que... Ah, não foi não, Bel. Foi lá fora, foi um carro estourando o motor. Engraçado que a gente tá no 16º andar e a gente escuta todos os barulhos da rua, né, Grazi? Isso porque eu fecho a janelinha da sacada. Imagina se deixasse aberto. Ó, aí o que a gente vai fazer? Primeiro eu preciso ter esses olhos prontos, ó.
porque esses óleos vão ficar saltados em cima do nosso bolo. E se eu não fizer com antecedência, quando eu colocar ele em cima do bolo, o peso dessa bolinha vai ceder e ela vai entrar aqui dentro desse palito. Então eu preciso ter ela seca com antecedência para não acontecer do palito entrar, atravessar aqui. Então tem que ser feita com essa antecedência. Pode ser feita com bolinha de isopor pequenininha, porque aí fica mais leve. Mas se vocês não tiverem, como eu não tinha, faz de pasta igual eu vou fazer. Ó. Então eu vou pegar aqui uma bolinha do tamanho que eu queira que seja o olho. Vou fazer só um porque eu já tenho os meus. Ativa a goma. Uma dica importante é que esse palito aqui, ó, esse palito de churrasco, pode ser de pirulito, ele tem que estar da altura até chegar na minha bandeja que tá no meio. Então, quando eu furar, ele tem que chegar nessa bandeja, porque senão o peso dele, por conta do peso do olho, ele vai continuar descendo também e vai amassar essa outra parte. O peso da bolinha pode amassar de cima e o peso da bolinha descendo no bolo pode amassar aqui embaixo. Então, você deixa o palito do tamanho que ele encoste na bandeja que a gente tem aqui dentro. Quando eu cortar, vocês vão ver a bandeja que eu tô falando, tá? Ó, ativa a goma. Coloco CMC Dark Color. Quem ainda não conhece o CMC Dark Color, ele é um desumectante que tira a umidade da pasta, deixando ela seca. E então a gente consegue fazer algumas modelagens com a secagem mais rápida. Só uso o pozinho do CMC apenas para a modelagem que eu quero que seque. E não uso sobra de pasta depois que tenha colocado o CMC. Porque se eu guardar, ela vai ressecar do mesmo jeito. Mesmo que eu guarde bem fechadinho em saquinhos, mesmo que eu coloque em pote hermético, ela vai secar. E eu não posso pegar também uma pasta com CMC pra cobrir bolo, senão a quina do meu bolo racha inteira, porque essa pasta tá seca, tá? Então, coloca o CMC só na hora que você tá usando, naquela pasta que você vai usar e só. A Bel disse que tá ficando top. Obrigada, Bel. Ó. Então, aqui eu vou vir girar essa bolinha na mão pra tentar tirar todas as marquinhas possíveis. Então, gira bem, tenta tirar todas as marcações. Deixa essa bolinha bem redondinha. E vou dar uma pressionadinha, ó. E agora, tá vendo que ela tem um acabamento do lado de fora. Aqui eu usei o roxo, não foi o lilás, porque a gente vai fazer algumas bolinhas roxas na decoração também, tá? Então, se vocês estiverem trabalhando com outra cor, ou você pode fazer da cor que você cobriu o bolo, ou você pode fazer os olhinhos da cor que você vai fazer as bolinhas, tá? Ó, eu vou fazer com o lilás mesmo, que tá mais fácil aqui pra mim. Mas aqui no meu eu utilizei o roxo, tá? A Luísa Pereira disse que tá top como sempre. Obrigada! Tá dando pra entender o que eu tô explicando sobre o olho, sobre o peso dele? Gente, se vocês ficarem com dúvida, às vezes eu sou meio complicada pra explicar. Eu acho, né? Eu não sei. Às vezes eu acho que eu dou uma embananadinha na hora que eu tô falando. Não é, não. Então, se eu não estiver conseguindo ser tão clara, vocês perguntem. Ó, vou abrir. Nessa daqui já não preciso colocar CMC. E eu vou pegar um cortador de bolinha do tamanho que eu preciso, do tamanho que eu tenha feito a minha bolinha. Se meu bolo for menor e minha bolinha for menor, eu posso pegar um menor. Como o meu bolo, esse tamanho de bolinha aqui, ó, esse maior é o que eu preciso, tá? Vou cortar. Essa bolinha tem mais ou menos 5 centímetros. E o cortador, 10. Então, é como se fosse o dobro. Do tamanho dessa bolinha, o cortador que você precisa é o dobro. Vou passar a cola na parte de trás, que é onde ficou em contato com a bancada e já deu essa amassadinha. E na lateral. Esses olhinhos é legal também vocês saberem como cobrir, porque vocês conseguem usar também na Bu dos Monstros S.A., aquela bonequinha que tem os olhinhos pra cima. Também já consegue usar nela. Colei aqui em cima. Vou virar e vou tentar vir acomodando aqui, ó,
tirando as preguinhas. A gente não consegue tirar todas as preguinhas dessa maneira, é impossível, ó. Por isso que eu vou juntar 2 partinhas pelo menos, ó. Eu preciso juntar pra cortar, porque eu não consigo tirar todas as preguinhas sem deixar nenhuma marca. Então, juntei, ó, como se fosse uma balinha, e venho aqui e corto esse excesso. A Maria de Fátima e a Bel disseram que você explica muito bem. Ai, que bom. Às vezes eu tenho a impressão que eu tô confundindo vocês mais do que explicando. Tem hora que eu tenho a impressão que eu tô me enrolando. A Luísa Pereira pergunta, não dá pra usar bolinha de isopor? Dá, eu falei isso quase agora, acho que você deve ter entrado agora. Pode usar bolinha de isopor, eu não tinha bolinha de isopor do tamanho que eu precisava hoje, por isso que eu tô fazendo de pasta. Se você for fazer com bolinha de isopor, aí você cobre a bolinha inteira de branco e depois você faz esse acabamento roxinho ou lilás, da cor que você for fazer o seu bolo. E aí depois eu venho aqui, ó, e vou cortar uma tirinha reta pra deixar esse acabamento de cima bem retinho, ó. E venho aqui e puxo essa sobrinha de pasta. Porque senão esse acabamento de cima fica feio, ele fica irregular. E vai só dando uma jogadinha pra dentro. Esse acabamento que eu tô fazendo, você vai fazer do mesmo jeito, mesmo que você faça com bolinha de isopor, tá? A bolinha vai estar coberta com pasta branca e você vai vir com esse acabamento roxo. E ele vai ficar com essas 2 marquinhas aqui, ó, que não influenciam em nada quando a gente coloca, ó. Um meu ficou aqui embaixo, o outro tá aqui do ladinho. Nesse daqui também um ficou embaixo e o outro do ladinho. Esse ficou um em cima e um embaixo, ó. Fiz isso, eu já vou furar com o meu palitinho pra me saber, pra me deixar o furinho secando com furo, porque se eu deixar secar sem o furo, depois eu não consigo introduzir. Então, já deixo furadinho e depois eu defino o tamanho do palito que eu preciso. Eu só furei aqui. E agora eu venho com a pasta preta pra gente fazer a bolinha de dentro do olho. Ativo a goma. Vou abrir e cortar com um cortador menor pra gente fazer a bolinha de dentro dos olhos. O cortador menor vocês encontram kitzinhos assim, ó. Eu tenho, mas... A Grazi já tá se equipando de cortadores. Vai chegar mais um kit. E vira vício, viu, Grazi? Daqui um dia você não compra mais uma calça jeans, é só cortador. Ó, e aí você vai definir aonde você quer pra qual lado ele olhe, ó. É legal que ele fique com o olho assim, bobinho mesmo, como se ele tivesse zaroinho, vesguinho, tá vendo? Então você vai escolher onde você quer colocar. Vou colocar esse daqui do ladinho. Coloco o preto e faço só uma bolinha branca pra colocar o pontinho de luz. E aí essa bolinha branca, quando você tiver já com os 2 olhos montados, você coloca uma viradinha pra um lado, outra viradinha pro outro, pra ele ficar com esse olhinho mais vesguinho, que ele fica mais bonitinho quando a gente monta. Eu posso fazer essa bolinha branca pintada? Aqui, como ela é grande, eu acho que não é necessário. Quando a gente faz com o corante branco, é só aquele brilhinho de luz, porque é muito pequenininho pra gente fazer com pasta. Agora, como é grande, eu aconselho que faça de pasta, porque o corante começa a absorver a cor de baixo. Fora que vai te dar mais trabalho pra fazer essa bola tão grande. Com corante é melhor uma bolinha de pasta mesmo. Deixa eu lavar minhas mãos. Aqui uns bolinhos. Mais alguma dúvida aí, Grazi? Não. Nem sua? Cara, eu sou uma assistente que faço um monte de pergunta, né? Ó, aí eu já adiantei também os bracinhos e as perninhas. Eu vou fazer um de cada pra vocês verem. Então aqui, ó. Ah, eu esqueci aqui a minha língua, gente. Ela tá aqui secando, eu vou fazer uma também. Olha a minha língua. Deixa eu já encaixar ali no meu bonequinho antes que essa pasta seque. Ó, sempre que a gente for colar, eu posso ter uma peça seca e uma pasta úmida, e aí eu consigo colar com cola de CMC. Agora, se eu deixar esse bolo secar e essa peça já tá seca, ela não vai colar mais com cola de CMC. Aí eu só consigo grudar com glacê real.
Então, como essa minha peça tá seca e o bolo tá úmido, eu vou conseguir grudar, tá? E ó, eu deixei secando porque eu quero esse efeito, tá vendo? Da língua um pouquinho levantadinha. Já faço também a língua pra vocês verem. Que jeito de sapeca. Deixei secando já pra mim ter esse efeito levantado, ó. Então, eu pego uma pasta cor-de-rosa. Também coloquei CMC nela, o pozinho. Misturo aqui um pouquinho do meu pó. Pra ajudar na secagem. Sempre que a gente coloca o pó do CMC é porque a gente tá querendo secagem. Então, a gente tá ajudando na secagem, tá? Aí, eu vou fazer bolinha, cilindro, pressiono. E faço, ó, uma pontinha mais estreita do que a parte de cima, ó. Essa parte tá mais estreitinha, essa tá mais gordinha. Vou cortar essa partinha aqui. Marcar o meio da língua. E essa pontinha aqui, ó, eu vou dobrar pra cima, bem pouquinho. E essa pra dentro, que é o encaixe lá dentro da boca, ó. E aí, ela vai ficar secando assim, ó. Esse lado levantadinho e esse lado curvadinho pra trás, ó. Deixou secar, a gente tem esse efeito aqui mais em pezinho, tá vendo? Dá pra ver, né, Grazinha? Então, por isso que eu deixei secar. Aí, agora, os pezinhos. Deixa eu ativar a goma aqui da minha pasta. Sempre que ela tá parada, a gente precisa ativar a goma. Você pode pesar para os dois pezinhos ficarem do mesmo tamanho. E as mãos também. Também coloca um pouquinho do CMC. A Vilma dá boa tarde, menina. Cheguei atrasada, mas tô atenta. Boa tarde, Vilma. Seja bem-vinda. Então já compartilha, Vilma. A regra, quem chega atrasada tem que compartilhar. Gente, percebe que às vezes eu vou passar gordura vegetal na minha mão, porque a minha mão é super quente. Quando o dia começa a esquentar, então, eu já fico com uma pasta querendo derreter. Então, é uma dica legal pra quem tem a mão quente. Gordura vegetal na hora da modelagem ajuda muito, tá? Ó, bolinha. Aí, eu vou vir aqui, ó, fazer um cilindro primeiro e pego só dessa parte pra baixo, ó, e começa a afinar. Deixo essa ponta pra cima, gordinha. E afino essa, ó. É o mesmo processo tanto na mão quanto no pé, tá? Pressiono. Ó, se eu for fazer a mão, aqui eu venho, separo um dedo maior, jogo pro lado e dois menores. Tá vendo que o corte foi menor e esse o corte foi maior. Dou carinho pra tirar essa ponta cortada aqui, ó, marcada. Tiro o excesso. E já introduzo o palitinho pra secar também com o palitinho dentro, ó. Aqui eu já posso até deixar o palito se eu quiser, porque não tem tamanho certo, né? No olho eu não deixo, porque no olho eu ainda vou medir o tamanho que eu preciso. Mas na minha mão eu já posso deixar, ó, igual eu já deixei aqui as minhas, tá vendo? E deixo secar assim. E aí é o mesmo processo pro pezinho. Eu posso desmanchar a mão pra fazer o pé? Deu pra entender aqui, né, gente, ó. Mãozinha, corto o meu palitinho e deixo secar assim. Agora o pezinho, o mesmo processo, ó. Bolinha. Também um cilindro. E vou também, ó, afinar essa ponta de baixo e deixar uma bolinha na parte de cima. Feito isso, eu pressiono, do mesmo jeito que a gente começou a mão, ó. Só que aqui eu jogo pra baixo pra ter essa parte mais gordinha do pé. E depois de cortar, eu jogo pra cima, ó. Na mão, a gente cortou 4 dedinhos, no pé só 3, ó. Também tiro a marquinha do corte e aí eu jogo pra cima assim, ó. Parece um pezinho de galinha.
E a gente vai deixar secar pra pegar esse formatinho aqui e ficar como esses aqui, ó, que já estão secos. Pesa pra ficar os dois do mesmo tamanho. Que bonitinho, gente. E deixo secando, ó. Deixou secar, secou, a gente já consegue aplicar no nosso bolo. Então, agora eu vou levar essas peças pro bolo, tá? Então, eu vou vir aqui. Deixa eu virar pra mim, já viro de volta. Vou passar a cola nas mãos. Na parte do palito, avisa pra cliente que você colocou o palito. Não tem como estruturar sem o palito, principalmente se você vai transportar. Então, você vai precisar colocar... Aí, detalhe, ó, eu coloquei esse dedão, um virado pra cada lado, tá? Toma esse cuidado pra não ficar os dois virados pro mesmo lado. Ui. Deixa eu ver aqui a posição que eu quero pôr. Ó, vou encaixar um aqui do ladinho. Deixa eu furar com outro palito primeiro, pra quebrar o chocolate. E depois eu introduzir. Mesma coisa do outro lado, vou furar. Com o palito e com o CNC com a colinha, ele já gruda instantaneamente. É, aqui ele vai grudar porque a gente tá com palito, né? Se fosse só... colando assim, ele não ia segurar não, porque ele é pesado. Se não tivesse esse palito, ele não tava segurando. Ó. Aí os pezinhos, não preciso colocar palito, né? Porque ele vai ficar encaixado aqui na minha bandeja. Então, eu venho só, apoio. Então, passo só a colinha mesmo. Tanto na parte de baixo, como aqui em cima, ó. Ó. E aí, os olhos... Deixa eu virar pra mim escolher a posição. Ó, eu vou colocar um pouquinho mais pra frente. E o outro um pouquinho mais pra trás. E aí, ó, quando eu furo aqui, eu sinto a minha bandejinha que tá aqui embaixo, tá? Ela tá aqui mais ou menos no meio. Ó. Ai, que fofo, gente. É um mostrinho Halloween, mas não chega a ser bem Halloween, né, gente? Ele tá tão meigo pra ser Halloween. Aí, ó, pra fazer uma gracinha com ele, eu fiz umas bolinhas pra gente decorar. E aí, eu utilizei as cores dessas bolinhas da mesma cor que eu utilizei aqui no olho, que foi o roxo. E misturei com um pouquinho de branco e também fiz o lilás, ó. Então, eu utilizei o roxo e o lilás. O que vocês acharam já do monstrinho? Nossa. Desculpa, gente. Ó, aqui não precisa colocar CNC, só vou ativar a goma. A Carla e a Bel disseram que tá lindo, a Maria de Fátima disse que é monstrinho do bem. Verdade. Agora foi pra mim que os comentários travou. Agora foi. Ó, ativa a goma dos dois. E aqui eu faço só bolinhas assim, ó. Vários tamanhos, tá? Não se apega numa medida certa, não. Faz uns bem pequenininho assim, ó. Outros maiores. E aí depois vai só achatando, né? Isso, eu vou fazer um pouquinho aqui com essas duas cores, porque essa quantidade que eu fiz ali, eu acho que eu não vou preencher tudo com ela. Por isso eu tô fazendo mais um pouquinho, tá? E na hora de achatar, tem que ser assim que faz as bolinhas, porque aí a pasta tá fresquinha e você consegue achatar fácil. Se deixar ela secar, ela não vai achatar mais. Ó, aí venho aqui e só pressiono. Dou uma marteladinha em cima.
Só isso. E agora a gente vai decorar aqui, ó. Ó, então eu vou passar a cola. E vou escolher os lugares que eu quero colocar. Ixi, Graça, acho que vai precisar virar de novo, hein? Graça tá só passeando aqui, ó. Ah, eu? Coisa mais linda, a Júlia Maria falou. Boa tarde, só pude entrar agora. Boa Minha internet tarde. tá péssima. Seja bem-vinda. Compartilha, porque aí você consegue salvar e assistir depois. Ó, aí eu vou escolher os lugarzinhos que eu quero colocar. Vou colocando misturado as cores, ó. E tamanhos também. Ó, na lateralzinha aqui da boca. Aí eu vou colocar os menores aqui, ó. Opa. E aqui, ó, em volta, eu vou fazer como se fosse um círculo. Vou girar inteiro nele, ó. Mudando o tamanho e a cor. Pode até fazer mais do que 2 cores. Se vocês quiserem fazer uma terceira cor, coloca mais branco. E aí você faz um lilás mais claro. Olha como vai ficando. E esses detalhezinhos eu acho que vai fazendo a diferença. Com certeza. Senão ele fica muito simples. Ó, pode vir depois colocando alguns menorzinhos. Alguma dúvida até aqui? A Júlia Maria disse que está compartilhando com 5 pessoas. Ai, que delícia! Obrigada! Eu sempre fico falando, gente, vocês estão compartilhando, mas eu sei que a maioria compartilha sem eu precisar pedir. Vocês são demais. E a gente sempre fala para compartilhar, tanto para vocês ajudar outras pessoas a aprenderem, como para vocês depois, se precisar da imagem, achar com facilidade, como para ajudar a gente também, né? A gente tá aqui todos os dias fazendo live. Aqui no Face Dar Colo não é todos os dias, né? Mas a gente sempre tá pelo Instagram. E a gente precisa um do outro, né? Com certeza. Olha só como ele vai ficando, gente. Eu vou virar que agora eu vou fazer a parte de trás. Deixa eu ver se aqui na frente mais algum lugar que eu coloque. Fique legal. Vou colocar aqui uns pequenininhos aqui, ó. Opa. Acho que aqui tá bom. Ó, aqui eu vou colar alguns bem rapidinho. Se você quiser ir pra frente, Graça, aí você vai mostrando a parte da frente pra ver se o pessoal ficou com alguma dúvida. Porque aqui eu vou colocar só alguns, não dá pra ver mesmo. Que coisa mais linda. Gente, se vocês ficarem com alguma dúvida, Helga... a gente vai cortar, tá? A Helga disse que fofo, tá muito fofo mesmo, Helga. Obrigada. E não sai daí antes da gente cortar. Que eu quero mostrar pra vocês a estrutura dentro. Deixa eu só colocar, pelo menos aqui nessa lateralzinha. Eu dou a volta, tá? Se eu for fazer, eu dou a volta nele todo. Mas aqui eu acho que não compensa eu preencher a parte de trás, que já deu pra vocês entenderem. E alguns pontinhos, ó, eu vou fazendo assim, ó. Colocando alguns soltinhos, separado da voltinha que eu tô fazendo. Tá vendo? Linda demais. Deixa eu só tirar uma foto antes de eu cortar.
Pra mim poder colocar no Face pra vocês. Deixa eu tirar esse tapete. Segura aí, Graça. Tô segurando. Pode vir que... Ó, eu vou só tirar uma foto. E vocês também, se quiserem tirar, pra gente poder cortar pra me mostrar a estrutura de dentro. Deixa eu tirar com esse outro aqui. Peraí, Graça. Deixa eu encaixar minha mão aqui. Pode vir. A Carla Viegas pergunta, pode-se fazer com um bolo de isopor? Pode também, mas aí você vai precisar ou esculpir essa partinha aqui, ou já encontrar uma bolinha que você encaixa aqui em cima, tá? Deixa eu pegar uma faca. Ficou alguma dúvida, Grazi? Alguém perguntou alguma coisa? Ela já tirou foto. Maria de Fátima já tirou foto. Ó, então eu vou cortar pra me mostrar pra vocês a estrutura que eu tô falando, tá? Então aqui, ó, eu vou cortar. Olha como é fácil, mesmo estando com ganache. E eu vou ir até onde a minha faca desceu, ó, porque aqui eu tenho um prato, né? Deixa eu tentar ver se eu cheguei nele. Cheguei. Ó. Patrícia diz que tá top, lindo. Tá Doris vendo? que tá lindo. Aqui, ó, deixa eu tentar cavar. Pra vocês enxergar o prato. Tá vendo a minha bandeja aqui dentro? Dá pra ver, Graça? Assim. Ó, tá vendo que eu tenho uma bandeja dentro? Então, o bolo de cima eu apoiei nessa bandeja. E o bolo de baixo eu coloquei os caninhos de sustentação. Então, peguei esse pratinho já onde eu vou montar. Coloco o bolo, encaixo os caninhos, meço, né? Marco os caninhos e corto. Então, aqui nessa estrutura de baixo tá os canos. E o bolo de cima eu coloco nessa bandejinha e encaixo essa bandejinha por cima. Então, os caninhos vai sustentar o bolo de cima. E aí ele fica com essa divisória no meio. Esse bolo é alto pra gente fazer ele inteiro só de camadas. Ele vai ficar pesado, corre o risco de no meio da festa ele ter cedido. Eu não aconselho que vocês façam tão alto assim, porque ele tem quase 20 centímetros. Sem estrutura no meio, precisa dessa estrutura, tá? Pra suportar o peso. Deu pra entender aqui? Pergunta, Graça. Deu sim. Pergunta, ó, vê aí se alguém falou alguma coisa. Tá todo mundo... Gente, deu pra entender a estrutura que eu falei? Fala aí se deu pra entender. Maravilha. Ninguém vai responder? Deixa o povo responder se deu pra entender. Deu sim. Alguém respondeu. Ó, então, a live de hoje é essa. É um bolo Halloween bem meigo, né? Que se vocês mudarem as cores, vocês usam pra qualquer tema, né? Pra Dia das Crianças, pra festa. A Olga perguntou se tem bolo embaixo e se vai cortar também. Então, pra mim cortar o bolo de baixo, eu vou ter que desmontar o boneco inteiro. E eu não queria, porque eu quero tirar uma foto melhor, que eu não gostei da que eu tirei. Mas embaixo é bolo também. Deixa eu ver se eu consigo cavar por Dá aqui. uma levantadinha só no prato. Pra ela Eu vou ver. tentar cavar aqui assim, ó. É bolo também, ó. Vou só fazer um buraco aqui pra vocês verem que é bolo, tá? O de baixo é de chocolate. Aí, vai dar pra ver sim. Ó. Ó, agora sim. Aqui tá o pratinho de divisória. E aqui é bolo também, ó. E dentro tá os canudinhos de sustentação que eu utilizo pra suportar o peso de cima. Ah, agora deu pra ver, que é bolo. Né? Com certeza. Certo? Então, os dois são bolos. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Eu espero ter ajudado vocês não só com esse tema, mas para vocês usarem outro tema também. A estrutura do bolo, as dicas que a gente fala sempre sobre o ganache,
Os olhinhos vocês usem outro tema. Eu já utilizei esses olhinhos para fazer o bolo da Bu, que é aquele dos Monstros S.A., que ela também tem o olhinho saltado para fora. Importante muito deixar secar, senão o peso dessa bolinha vai ceder. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus e muito obrigada pela presença de todos.